Shalom Adonai, tudo bem? Amigos de pensadores do canal Pensador Cristão. Estamos aqui para uma gravação de mais um vídeo, pensando, aí nas escrituras. E o texto que eu tenho pensado aí essa semana é Paulo escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, falando da nossa natureza terrena, da natureza divina, desse corpo que ele vai chamar de corpo físico, que ele vai chamar de tenda, de tabernáculo, e aonde ele também vai falar, da morada do céu, que vai chamar de edifício, que é algo, duradouro. Mas o que chama a atenção, depois lá no final ele vai falar do ministério, da reconciliação. A palavra ministério no grego é a ideia de serviço, de serviço. E é um texto aparentemente um pouco confuso, dando ideias para vários pensamentos, vamos dizer assim, que sobre a imortalidade da alma, sobre o corpo, a alma, depois da morte, necessitar de uma vestimenta, coisa que os judeus acreditam que a alma precisa de uma vestimenta, depois da morte. Enfim, a ideia de Paulo, aprenda a verdade, é mostrar, que tudo isso não é a base da nossa preocupação e nem deve ser, mas é que possamos realmente ter uma experiência real, verdadeira com o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo, ele fez a obra que ele tem o poder para fazer na vida do indivíduo, então, esse corpo físico que sofre as consequências da queda, a desobediência de Eva, que por sua vez também levou seu marido Adão a estar ali cometendo um princípio. Vamos ler o texto? Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos do eterno um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui ele trabalha o tabernáculo e o edifício. O tabernáculo é a ideia, dependendo da versão, tenda, é a ideia que Paulo acredita-se que está se remetendo ao povo no deserto, que ficou andando ali, em tendas, andando no deserto, morando em tendas. Então, tenda é algo que é frágil, não aguenta tempestade, não aguenta chuva, enfim. E compara, então, a morada nos céus, como um edifício, algo mais sólido. Lembrando que quando Israel ele consegue sair ali do deserto por 40 anos e entra na terra prometida, eles não moram mais em tenda, e nem o tabernáculo, que era feito de peles de animais, passa a existir, e aí constrói-se um templo. Há uma construção de um templo, de um edifício, como eu disse, a ideia de algo duradouro. Então Paulo aqui ele trabalha essa ideia, fazendo essa comparação, usando, podemos dizer assim, essa metáfora, de tenda, de edifício, de algo que é perecível com algo que é sólido. O que ele está falando é referente ao nosso corpo. O corpo aqui
nesse mundo, nesse sistema, e uma vez que haja a morte, vem a morte para esse corpo, então existe algo após a morte que é duradouro, que é eterno, que ele compara com um edifício, né, nos céus dos céus. O verso 2, né? Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação que é do céu. Ou seja, há um desejo enorme na nossa alma deixar esse corpo. Claro que esse desejo, nada mais, nada menos, como eu disse no início, né? Tem que haver uma ação do Espírito Santo. Se não houver essa ação, não há esse desejo, não há essa vontade de querer um lugar, ter uma vida após a morte. Então tem que ter uma ação desse Espírito para que haja esse desejo, essa vontade. Se não houver, não há esse desejo nessa vontade. Então os desejos e vontades ficam todos voltados para este sistema, para este mundo, né? Então querer viver nesse mundo é contrário ao projeto, ao plano do Eterno, né? Então o plano dele, uma vez que há essa queda e o nosso corpo físico sofre com isso, então o plano dele é viver, é outro, está numa outra esfera, no outro nível, num outro patamar. Aí continuando aqui o verso 3, se é que estamos vestidos, não formos achados nus. Se é que estamos vestidos, não formos achados nus, né? Então aqui indica que desse vestidos e não formos achados nus, é no sentido de uma veste espiritual, né? De cair de caráter, né? De personalidade, são essas coisas. Então a ideia então é que uma vez a figura aqui de nudez era até comum naquela época, os gregos usavam muito isso, né? Platão, Sócrates, né? Os filósofos gregos da época. Então, falar de nudez, fazer essa comparação, tá? Trazer, não literalmente o homem nu, mas a vergonha, né, de estar nu, sem uma vestimenta, né? A nudez, uma vez o corpo nu, traz essa vergonha, devido ao pecado original, que outrora não era assim, né? Quando fomos criados, o texto é muito claro que só depois que há desobediência que Eva e que Adão vão perceber que estavam nus. Até então, né, estavam vivendo muito bem, vamos dizer assim, na inocência da qual eles foram criados. E uma vez que, volta a bater nisso, uma vez que o homem vive sem uma ação do Espírito Santo, ele vive então num corpo nu, ele vive num corpo limitado e cada vez mais desejando as coisas que nesse mundo existe e oferece, todo o lixo que nós estamos vendo e vivendo por aí. Então a ideia aqui é de Paulo combater também a essa igreja a crença aí de uma vida após a morte muito assim limitada, né? Da mesma forma que viviam, acham que se entende neste mundo, acreditavam também que após a morte iriam viver. E Paulo quer dizer e deixar claro que existe algo depois da morte muito mais, né, além do que essas pessoas de Corinto poderiam imaginar, e como nós também hoje. O verso 4, porque na verdade nós, os que estamos neste tabernáculo, corpo, tá, gememos
oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Vida essa que somente, né, Cristo pode dar. Então Paulo fala que, na verdade, nós que estamos nesse tabernáculo gememos, oprimidos, limitados, né, querendo algo além daquilo que estamos vivendo. Sofremos devido ao pecado original. Nós não temos mais aquela união plena, né, com o Criador, como assim era outrora. Vivemos, né, nesse altos e baixos de hoje. E muitas das vezes esses altos e baixos é devido à não ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Uma vez que há realmente essa ação, a pessoa, a vida dela é diferente. O modo de pensar dela é diferente. É isso que Paulo está tentando trazer, esse ensinamento aqui para essa igreja. Também serve para nós hoje. O verso 5, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi o Adonai, o qual nos deu como penhor o Espírito. Perceberam aí? Então, tudo isso, desejo, um corpo revestido, né, de uma nova, né, aqui vai dizer um pouco mais à frente, estou querendo não me antecipar, uma nova criatura, isso é confirmado aquilo que o Eterno deu ao indivíduo. Então, cabe, né, aí, não só quando fala aí, você que está aí ouvindo, ou vai ouvir, pensar sobre isso, né? Se realmente o Espírito, ele habita em nós para nos levar a esse entendimento. E entendimento acompanhado com mudança de vida. Mudança de vida. Em todos os sentidos. O verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Enquanto estivermos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Por quê? Por causa dessa limitação que vivemos. Esses altos e baixos. Não é fácil. Lembra que Paulo vai falar aos Romanos, aí, lá no capítulo 7, o bem que eu quero fazer se não faço, mas o mal que eu não deveria, esse eu faço. Então, essa é a ideia. Então, enquanto estivermos neste corpo, somos limitados. A comunhão, o relacionamento é muito difícil. Só vai se dar esse relacionamento, essa comunhão, de uma forma que realmente esteja dentro dos padrões não humanos, como a igreja de Corinto estava querendo estabelecer, mas sim de acordo com os parâmetros de Cristo, do Criador. Porque Ele garante que Ele dá o seu Espírito. Mas vamos ser sinceros, né? Mesmo com isso, temos dificuldades. O verso 7, porque andamos por fé e não por vista. O meu está entre parênteses, sobem sabedores, que esses versos das Escrituras, entre parênteses, aparecem em alguns manuscritos, outros não aparecem, enfim. O verso 8, temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente deste corpo, olha aí, para estarmos presentes com o Senhor. Já que está neste corpo nos deixa separado do Eterno, do Senhor, então é melhor estar ausente, a ideia de Paulo, ausente desse corpo, mas estar com o Senhor.
tá? Estar com o Senhor. Mas, porém, todavia, é bom deixar claro, né? Que olha o que vai dizer o verso 9. Pelo que também nós esforçamos para ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente, ou neste corpo ou fora, nós temos que agradar ao Senhor. De que forma faremos isso? Se o Espírito do Senhor estiver em nós. Se não estiver, se não fez a obra que lhe é devida, então não teremos condições nenhuma de agradar ao Senhor. O verso 10, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. O verso 10, então, fecha aqui, dizendo que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para prestar contas das nossas, vamos dizer assim aqui, ó, que fala das, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Quem vai estar diante do tribunal de Cristo? Todos. Aí, mais uma vez, temos que pensar da maneira que vivemos, o que desejamos, o que estamos fazendo, o que nós estamos falando, o que isso vai realmente trazer, né, de peso nesse julgamento. Volto a puxar isso, lembrando que tudo isso depende do Espírito Santo. É Ele, somente Ele, para nos ajudar, nos auxiliar nesta caminhada, para a batalha que temos aqui na nossa mente o tempo todo, somente Ele para nos ajudar a vencer isso. E é por isso que eu creio, né, nesse pensamento que não são todas as pessoas que são alcançadas. Não são. Leia esse capítulo novamente, várias e várias vezes, que você possa entender isso. O verso 11, portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas ao Criador já somos manifestos. E espero que também nossas consciências sejamos manifestos. O que ele quer dizer aqui? Persuadimos aos homens. Isso significa convencer, apelar para conquistar. Aqui a ideia mais à frente vai ficar claro, do ministério da reconciliação. A ideia é, uma vez que essa transformação acontece na minha vida, automaticamente, isso é a lógica do reino. Eu tenho que passar isso para outras pessoas. Joga por terra aquele pensamento que tem que ser um pastor, um teólogo para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo. Isso já é jogado por terra que não. Todos que são alcançados pelo Espírito Santo, eles são levados a mostrar o que Cristo fez na vida dela, na minha vida, na sua vida, através do Espírito Santo, para que elas também conheçam esse poder. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos a ocasião de vos gloriardes por nossas causas, a fim de que tenhais resposta para o que se gloriam na aparência e não no coração. Nos recomendamos novamente, pode ser justificado em ênfase do fato de boa porção da primeira e da segunda, Paulo falando a Epístola de Coríntios, se ocupar de uma espécie de autodefesa contra os crentes de Corinto, que acusavam ele de muitas coisas. Então ele está querendo mostrar aqui que tudo o que ele está falando, ou já falou, está dentro de uma mudança de vida
que outrora ele era um perseguidor e agora ele se torna um discípulo, um servo de Cristo. Ele está mostrando aqui que a mudança que houve na vida dele não foi só no exterior, mas sim no interior, que é muito importante. Coisa que hoje o sistema religioso que temos faz o seu enfoque na mudança no exterior e se esquece do interior. Porque, a bem da verdade, o exterior é fruto do interior. O 13, porque se enlouquecemos é para o Adonai, se conservamos o juízo é para vós. O 14, vou dar uma sequência na leitura aqui, tá? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Paulo, ele quer mostrar aqui, nesse versículo, que há grande motivação no pensamento que todos haveremos de ser julgados perante o tribunal de Cristo. Isso inspira respeito, temor, interesse por fazermos aquilo que é direito, né? O nosso amor a Cristo é que nos impulsiona para a frente. Se o amor por nós, sinceramente sentido em nossas almas, é que nos dá esse impulso de levar não só a palavra, mas a nossa vida às outras pessoas que ainda não foram alcançadas por essa graça. E esse amor de Cristo para com a minha vida, um pecador miserável, também também serve para uma outra pessoa tanto quanto igual, melhor ou pior do que eu. E 15, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Claro que todos aqui é uma linguagem, dentro desse contexto, não está se falando todas as pessoas do mundo, que não são todas que serão salvas. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Então Cristo, ele está falando, veio a este mundo, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou e foi para a glória. Então, o período que ele estava aqui no seu ministério, anunciando esse reino, anunciando o arrependimento, agora ele não está mais aqui. Agora quem está aqui é o Espírito Santo fazendo o trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pelo que, se alguém está em Cristo, 17, olha o que vai dizer, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ó. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. É um versículo que todas as pessoas que eu conheço já decorou. Agora a questão é, olhando cada um para dentro de si, responder: somos hoje nova criatura? Sim ou não? Mas todas as coisas provêm do Criador, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, por causa do pecado original, o Pai envia o Filho para de novo voltar, religar, a religião no latim é religare, né? O homem ao Criador. Olha que coisa linda. E uma vez que Cristo fez isso, quando ele veio a este mundo, ele agora, através do Espírito Santo fazendo essa obra, ele confia esse ministério a nós, de reconciliar outras pessoas a Cristo. Através de quê? Da nossa vida. Vê a gravidade, a profundidade disso? Através da nossa vida, que diz o verso 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então percebem que não depende de pastor, nem de líder religioso nenhum, mas sim unicamente, exclusivamente de você
e de mim, da minha pessoa. Viu como que isso é complicado? Então, se eu não tenho tudo isso que eu falei aqui, o Espírito Santo dentro, feito a mudança, nós não vamos ser nova criatura em lugar nenhum. Nós não conseguiremos passar a mensagem do Evangelho através das nossas vidas. Não estou falando de uma falsa santidade, de um exterior corrompido, não. Estou falando algo do interior. 19, pois que o Adonai estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, quando ele estava aqui, né? Não imputando aos homens as suas transgressões, não condenando o homem porque era merecido, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Se eu sou salvo pela graça, e tenho que passar isso para outras pessoas, é um dever, é uma obrigação. É através dos meus atos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos. O que eu quero dizer com tudo isso é que se nós não se atentarmos realmente para o que diz as Escrituras, nós estamos vivendo uma falácia, uma narrativa no Evangelho de fariseus. Essa é a realidade. A igreja ela tem poder, tem, mas essa igreja, se submeter à ação do Espírito Santo, se essa igreja reconhecer que ao longo dos anos, de décadas, assim como foi a igreja católica se desviando, assim a igreja também de hoje, que se fala que é uma igreja protestante, ela se desviou, deixando que tudo que não presta entrar dentro dela, que deveria ser a habitação do Espírito Santo. E também dentro dos culto que se chama culto ao Criador, que a bem da verdade, muito desse culto não é para o Criador, é para tudo, até para anjos decaídos, para falar demônios. Uma igreja que realmente não ama como deveria amar, não se entrega como deveria se entregar e não reconhece os seus erros como deveriam reconhecer. De sorte que aí ele finaliza, de sorte que somos embaixadores, o embaixador representa o seu país na corte de outro. Então nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós representamos Cristo, o reino dele, aqui neste mundo. Como o Eterno por nós vos exortasse, rogamos-nos, pois por Cristo que vos reconciliou com o Criador. Aquele que não conheceu o pecado, o Eterno o fez pecado por nós, Cristo, para que nele fôssemos feitos justiça do Criador. Pense nisso. Olhe para dentro de si, como eu também, quando eu falo isso, eu estou fazendo isso. Cada vez eu vejo as mazelas que se encontram dentro da minha mente, e desejo que o Espírito Santo não desista de mim, que ele continue a fazer a obra até a volta de Cristo. Que seja também na sua vida. Até a próxima. Shalom Adonai.